O nome dessa personagem é Wingleaf, a qual se torna uma personagem fixa da parte, claro. Ainda no começo do jogo, em uma dungeon de transição, eu sempre digo que tem uma dungeon de transição, elas são mais ou menos curtas, né? Embora ela tenha uma dungeon um pouco maiorzinha dentro dela, mas normalmente as dungeons de transição, elas só, nesse caso ela tem outra dungeon, mas ali são duas dungeons na verdade, mas a dungeon de transição ela tem por objetivo, tipo, ela normalmente é curta ou de média duração e você sai de um ponto, essa é até de meio de média duração, você sai de um ponto para eventualmente chegar a outra porção de mapa ou outra cidade, alguma coisa assim. Você tem que atravessar esse caminho onde tem monstros e tal. Nem sempre tem monstros, mas muitas vezes tem. Então, nessa dungeon de transição, encontramos um robô sobrevivente da Shadow Madness, né? Se isso faz sentido, e ele meio não pode aspirar essa Shadow, acho que ele consegue se purificar de alguma forma, porque ele é um robô, né? Embora ele seja biorgânico. Ele é um robô sobrevivente, se isso faz sentido, mas que, na verdade, pelo que o jogo explica, trata-se de Harfire. Que, na verdade, nós batizamos essa personagem com esse nome. Né? Na verdade, ele tem um número de título, um número de série, né? Que é o nome dele. Ele é avaliado pelo número e não pela, não por um nome dado a ele como máquina, mas ele acho que é identificado pelo número de série. E nós apelidamos a Wingleaf Stinger, né? Ou Stinger, não sei a pronúncia. Wingleaf Stinger acabam batizando ele como Harfa. Mais a Wingleaf, se não me engano. Faz sentido, mas que, na verdade, pelo que eu explico, trata de Harfa, um gadgeteer. Ou um robô, alguma coisa, numa tentativa de interpretação do que é o Harfa. Eu não lembro agora se exatamente ele é um gadgeteer, mas se ele não é um gadgeteer, ele é um robô que meio tem a ver com os gadgeteers, ele meio decorre de lá. Até esse é um ponto estranho, porque quando ele, eventualmente ele vai em algum momento do jogo, ele spoilando um pouco, ele vai para a cidade dos gadgeteers, eu acho que ele acaba não ficando tão surpreso quanto ele deveria. O jogo não explorou tanto isso, né? Não sei se por falta de tempo, o jogo antecipa isso. Pô, que legal, cidade dos gadgeteers. O próprio Hard tem curiosidade de ir, ele testa comentários sobre isso, até em mais de uma oportunidade no começo do jogo. Depois, quando ele chega lá, não acontece nada. Tipo, sei lá. Eles meio não aproveitaram o próprio plot point, o próprio ponto de trama que poderia acontecer lá. Tem algumas coisas misteriosas, e ele se interessar também para a cidade, fazer mais comentários sobre a cidade, se impressionando mais com ela. Então isso acontece pouco no jogo, algo que é uma ponta solta que eles não trabalharam aí os produtores, né, o Star, não trabalhou da melhor maneira possível. Mas enfim, ele é um gadgeteiro, uma tradução forçada, que eu chamei de um bugigangueiro, né, já no outro vídeo sobre esse jogo. Ou seria uma bugiganga, algo assim, um bugigango, como queira, e que se trata de um ser biomecânico. Corpo de robô, mas com funções inteligentes biológicas, orgânicas, ou menos algumas delas. Ou mesmo também acumulando funções pensamentais, né? Eu gero sinologias pensamentais mecânicas com funções corporais orgânicas. Né? Pensamentais mecânicas com funções corporais orgânicas. Né? Só para funções pensamentais mecânicas. Ou funções de processamento até melhor. Funções pensamentais. Processamento fica melhor. Processamento mecânico com funções corporais orgânicas. Enfim, ele é um ser biomecânico congregando as duas características do seu corpo e mentalidade. Ou algo assim. No decorrer do jogo serão agregadas outras personagens, mas que não posso falar por hora por ser spoiler. Né? Característica interessante do jogo é o diálogo. Característica interessante do jogo é o diálogo. O diálogo do jogo acho que é a grande virtude desse jogo. Ele transforma talvez um jogo ok para um jogo bom ou para um jogo muito bom. Eu acho por meio do diálogo. O diálogo é excelente. Pode saber, a história também do jogo é legal, mas eu acho que o diálogo do jogo, o processo mental dele, não, aqui não no sentido mecânico da coisa. Porque, claro, você tem ali personagens no jogo que são robôs ou alguma coisa assim. Não, estou dizendo, mesmo dos personagens humanos, né? Eles se comunicando e demonstrando a forma de pensar deles das coisas é muito legal. E claro, depois eles fazendo uma espiadinha engraçada, um tirando a do outro, é legal. Mas além disso, eu acho que eles explicando, tentando entender a situação, tentando fazer a leitura da situação, qual o próximo passo a ser tomado em determinado momento quando eles não sabem direito o que fazer, ou quando eles chegam, se deparam com uma situação em que eles observam muita violência, pessoas mortas, alguma coisa assim, e daí eles mostram o processo mental deles, tipo, às vezes até mostrando qual é o pensamento deles, mas tipo, o processo mental deles se comunicando, o que nós vamos fazer agora? Nossa, quanta violência. Pô, isso deve ter acontecido aqui e tal. O diálogo do jogo é o grande ponto do jogo. É o ponto forte do jogo é o diálogo. O diálogo é muito bem feito. É muito bem feito. Talvez realmente.
denotando a capacidade de comunicação mesmo, que normalmente países de língua inglesa possuem, né? Eles se comunicam de uma maneira muito interessante e a comunicação deles realmente, nesse jogo, porque eu acho que é um jogo ocidental, ele poderia ser considerado um JRPG, mas eu acho que o staff, a maior parte das pessoas nesse caso, são pessoas do ocidente, então não é exatamente um JRPG, talvez no estilo, né? E por ser algo por turno. Então, essa característica não é só uma característica interessante, é o ponto forte do jogo, é o diálogo. O diálogo no jogo é muito bem escrito, é muito bem feito, muitos momentos há comentários engraçados, a gente vai rir com o que os personagens ou os NPCs dizem, comentários muito engraçados, e assim, pô, pelo diálogo vale a pena você jogar o jogo só para ver os diálogos, assim, realmente, não só divertido, mostra qual é o pensamento para eles atingirem, vamos dizer, a próxima tomada de ação, as próximas tomadas de ações, as estratégias que eles vão adotar dali para frente. E é um diálogo que ajuda muito também na contação da história. Acho que não é um diálogo vago, não é algo que não necessariamente tipo, represente o jogo, ou que não explica totalmente ou não. Não é que não demonstra totalmente, mas que não representa. Às vezes um diálogo que às vezes dá a impressão que pode estar incompleto. Mesmo em outros jogos isso acontece, né? Como em alguns Final Fantasy, eu acho que às vezes não que o diálogo não é ruim, mas assim, às vezes o diálogo, tipo, eles não estão trabalhando com tudo aquilo que está acontecendo ao redor do jogo. E aqui eu acho que o Shadow Man, além de ter um diálogo muito bem escrito, eu acho que é um diálogo que normalmente, no geral, é um diálogo completo, é um diálogo que ele representa o que está acontecendo no jogo, né? Fielmente. Né? Então, assim, tipo, o diálogo é muito legal. E demonstrando as personagens trabalhando com as coisas que. Falando realmente sobre as coisas, pelo menos no geral, de maneira completa, sobre os eventos do jogo. Algumas porções do jogo, eles, eles são muito. Aqui não é nem só a questão da história, mas é a questão de algumas regiões que nós entramos no jogo, que nós vamos, que nós vivenciamos, né, algumas situações que nós vivenciamos no jogo, na história, eu acho que eles são meio passados por cima. Acho que eles, em algum momento, talvez até às vezes por questão financeira, alguma coisa, eles aceleraram ali algumas partes e algumas partes dava para perceber que, tipo, eles queriam fazer algo mais completinho, ou meio passaram batido, assim, né? E eu lembro que tem uma porção, quando nós vamos, até já falei sobre isso, no continente de Dampir, né? Ali onde há metabolas, a gente acaba sendo náufrago em uma ilha específica. E aí a gente não. Eu lembro que eu não consegui fazer tudo ali que tinha para fazer naquela ilha, não entrei em todo lugar. E aí acabei meio indo, meio direto, assim. Entrei talvez em 90% dos locais, mas não entrei em todos. E eu acabei indo muito direto falar com a liderança, que era a sequência do jogo, né? A liderança de um vilarejo específico nessa ilha onde nós naufragamos. E depois que passa essa parte, a gente nunca mais fala com aquele povo que mora ali especificamente. Né? Então, tipo, nós não resolvemos o problema deles, a gente nem volta lá para tentar pegar um item que sobrou, para conversar com as pessoas que moram ali. Uma coisa que passa bem rápido, assim. Então ali, tipo, eu senti que, por exemplo, eles queriam ter continuado para fazer aquela parte, acho que de repente eles não continuaram, ou por distração, ou por falta de dinheiro. Eles acharam que aquilo era de repente menos importante, ou cortaram aquela parte e passaram batido. De repente não por vontade própria, mas por não, vamos terminar o jogo aqui, vamos e depende por prazo também, vamos passar aqui, esqueça que essa parte teve, vamos só fazer com que as personagens fiquem aqui um pouco de tempo e toca o barco. Até literalmente, porque o nosso objetivo era pegar um barco naquele momento. E acho que é isso. Há esses momentos em que tipo, a gente vai passar por alguns locais. De certa forma foi o que aconteceu com o Hardfire também. Tipo, eles não exploraram aquilo que o próprio personagem Hardfire estava falando sobre uma cidade específica dos gadgeteiros, que é a cidade de Aya. E o próprio. Esse próprio ponto de trama também não foi exatamente bem trabalhado. Algumas coisas eles passam batido, assim. Não é que falte continuidade, não é uma contradição, mas é algo que tipo, eles poderiam trabalhar com mais profundidade. Né? É um problema de continuidade, mas não por contradição, mas por falta de conteúdo. Mas no geral, nos momentos em que há diálogo, meu amigo, os diálogos são muito fiéis ao que realmente está representando o jogo e ao modo de pensar das personagens. Né? Então, claro, no final, o diálogo sempre é fiel ao modo de pensar dos personagens no geral.
no geral, demonstram aquilo que elas estão sentindo ou pensando. Mas muitas vezes o diálogo não. Em alguns jogos ele não fala sobre todos os eventos ao redor. Né? Normalmente, por exemplo, diálogo em side quest é muito pobre. Em Final Fantasy, assim, falam muito pouco coisa sobre, às vezes até uma side quest que naquele momento é algo importante. Né? Então os diálogos em side quests em Final Fantasy, por exemplo, são bem pobres. Eu não sei ultimamente, a partir do ali 11, 12 eu não sei dizer, mas. Aliás, nem sei se tem side quest, imagino que tem. Mas pegar ali um Final Fantasy VII já era pobre, em outros jogos ali são diálogos pobres. Com foco grande na. Tem um foco grande. Uma questão gramatical, importante fazer esse comentário. Né? O Shadow Menace tem uma preocupação com a gramática. Eles usam a pontuação, eu acho muito bem. Em algum momento eles exageram um pouco, mas eles usam muito bem a pontuação, usam muito bem reticências, usam muito bem exclamação, interrogação, ponto, que às vezes em outros jogos nós não observamos. Em outros jogos que às vezes você vê, pô, aqui podia usar uma reticência, aqui podia usar uma vírgula para deixar mais claro. Aqui podia usar uma exclamação para dar uma tonalidade maior na frase. Aqui podia só usar um ponto final, a frase não precisa. Aqui a frase não foi tão exagerada. Aqui a pessoa deu a impressão que ela falou isso também com uma certa dúvida, então tipo, não é só exclamação, teria que colocar uma interrogação junto. Então, assim, a pontuação no Shadow Menace é quase perfeita. Interessante, eu nunca pensei que ia fazer um comentário gramatical aqui. A pontuação dele é muito bem utilizada. Quem fez o diálogo deve ser alguém exímio na gramática inglesa, no inglês. Porque se o original do jogo é inglês, com grande capacidade gramatical, porque também não só usa bem o inglês, como também usa bem a pontuação. E é interessante também porque o Hi-Fi no jogo, no diálogo dele, ele faz um diálogo mais secos, assim, porque ele é um mais sonata, parece um robô, né? Então ele faz um diálogo seco, assim, é bem engraçado. Especialmente ele. E outros personagens também vão fazer uns diálogos muito bons, cara. A pontuação do que dito muito bem escrito, com foco grande na pontuação do que dito para os personagens. Que revela bastante o sentimento delas quando falam, né? Quando se manifestam. Falam quando. Realmente, como costumo dizer, pode-se falar muito por meio da pontuação. Pode-se falar muito por meio da pontuação. Nos expressar por meio dela, não só pelas palavras. Cara, realmente, isso, o Shadow Man é um exemplo disso. Shadow Man é um exemplo de um diálogo bem escrito e ainda que se manifesta bem e que manifesta porque a pontuação é escrita também. Então faz parte da escrita. Faz parte da linguagem. Pontuação é linguagem. Né? E a pontuação usada no Shadowlands é algo assim, fora do. Vamos dizer, um ponto fora da curva. Assim, eu não vejo os outros jogos serem tão precisos e tão sabedores de quando se utilizar bem a pontuação. De qual a pontuação usar no momento certo. Assim, e isso ajuda muito na expressão no diálogo do Shadow Man, na expressividade do jogo. Assim. Às vezes é um pouco exagerado, mas às vezes mesmo no exagero está certo, eles estão certos em usar a pontuação que eles usam, e às vezes até eles cometem alguns deslizes, mas é assim, algo raro no geral. São pontuações muito bem aplicadas. Então eu acho interessante isso. Essa preocupação com a gramática que o Shadow Madness teve. Né? Para expressar exatamente o que os personagens estavam dizendo, para falar sobre as situações do jogo, na questão da semântica, né? E a questão ou mesmo também a questão de quem está vindo, aí eu não lembro exatamente qual é essa relação, da onde vem a comunicação, quem está falando e o que fala, né? Daí não é exatamente semântica, mas o significado em relação ao jogo e a pontuação usada para expressar, para fazer com que o jogador entenda muito bem, muito claramente o que o jogo quer dizer. Então eu acho isso acho fantástico, Então, para mim, transforma o jogo em muito bom. Apesar de um rateio de luta bizarro, bizonhíssimo, mas. Ou pelo menos o jogo fica ali entre o bom e o muito bom. O diálogo, entre aspas, salva. Não que o jogo fosse ruim se tivesse um diálogo ruim. Não necessariamente, mas o diálogo aqui aumenta muito a qualidade do jogo. Assim, algo. Não precisa nem comentar por ter muita qualidade. As pessoas não sabem pelas palavras. Pontuação, ela dá entonação, etc. Mostra sentimento. O jogo faz isso muito bem, se valendo bastante da gramática, como em poucos jogos vi. Mesmo RPGs. Claro que o RPG tem muita linguagem, muita gramática.
Mas nem sempre primam ali pela melhor pontuação, nem sempre primam pela representatividade, tanto da personagem ou em relação ao que está acontecendo, principalmente em sidequest. Que nem sempre primam por tanta clareza, já que não se vale da pontuação tão frequentemente como Shadow Madness faz. Não é que não se valem da pontuação, não. Se valem da pontuação com a mesma, se valem da pontuação com a mesma qualidade e frequência com que Shadow Madness faz. Já que não se vale da pontuação, qualidade, dado no trato e com a frequência. Com que Shadow Madness faz. Parabéns à porção da equipe responsável pelo diálogo desse jogo. Muitos trechos engraçados e tiradas divertidíssimas, mesmo nas interações com NPCs. Stinger e Harfai fazem um duelo. Não, fazem um duelo, é de certa forma um duelo e um dueto brincalhão e sério. Sendo Stinger, vamos dizer, mais pedista, Harfai mais sério também por conta de sua mecanicidade. Mas assim, eles brigam ali com uma certa frequência. Então é muito engraçado. Quando muitas vezes entram em conflito, frequentemente Harfai tende a corrigir Stinger, que ele já é um pouco mais impulsivo, né? Mas mesmo em situações em que esse só está brincando, que torna o diálogo de comédia do jogo ainda mais sem noção. Hard Five levar a sério coisas que não deveriam ser levadas a sério. Pera, sério. Faça com que o diálogo do jogo atinja ainda ideias muito interessantes e muito cômicas. E não só eles, os NPCs também. Principalmente quando a gente fala também com outros gadgets, que eles pensam de uma maneira diferente que o ser humano normal. E os próprios eles, mesmo humanos, fazem uns comentários doidos. E o Hard Five corrige as doideiras que o Stinger fala. Então, o jogo tá louco. Interessante, da mesma forma notar aqui, pelo que vi dos créditos, é, porque agora, peraí, notar aqui pelo que vi dos créditos, o jogo oferece os créditos antes de você terminar, né? Não se trata exatamente talvez de um JRPG, ou se isso é, só no estilo, mas queria que o criador e o staff não sejam japoneses no geral, né? Na maioria não é. Nem o staff parece, ou seja, composto por tanto japoneses assim em real. Como eu falei, né? Ele não é um jogo feito por japoneses no geral. Embora, claro, seja claramente inspirado no estilo de RPG por turno. É um RPG. Peraí, é um RPG por não ser do Japão. Ou é um RPG apesar de não ser do Japão. Ou seja, é um RPG por turno, apesar de não ser do Japão. Então é isso aí, fica a minha análise aí do Shadow Madness. Acho que deu para dar uma ideia bem geral do jogo. E legal, acho que, pô, quem jogar esse jogo, cara, não, você vai estar se divertindo, cara. Se você, para quem gosta de RPG e talvez realmente, se você for buscar os grandes clássicos do RPG, talvez não seja um jogo para você. Mas assim, se você quer se divertir, jogar um RPG que tem uma história sólida, um RPG que tem uma fundamentação sólida, mas que de repente na jogabilidade não é aquele jogaço, talvez você não queira jogar isso. Agora, se você não se importa tanto ali com a questão da jogabilidade, quer se divertir com o diálogo e quer ver uma história interessante, cara, esse é um jogo para você. O jogo se alimenta pela história. A jogabilidade não é tudo isso, você nem precisa evoluir tanto no jogo. O jogo se alimenta da história mesmo. Esse é um jogo, entre aspas, story-wise. No sentido da história mesmo. Você não precisa evoluir tanta coisa. Você tem a evolução ali como desculpa para dar uma impressão que o cara se tornou ali um grande hábil usuário de espada, uma grande usuária de arco, de magia. Blá, blá. Tipo, é nesse sentido, né? Mas não. Como é que eu posso dizer? Não quer. A repetição de lutas no jogo não é tão necessária. A necessidade da experiência só vai ser necessária em alguns poucos momentos do jogo. Essa é a verdade, você não vai precisar lutar tanto para farmar XP, para adquirir XP, então é isso. Não digo por jogabilidade, mas pelo resto que o jogo oferece, seja por história, por diálogo, meu amigo, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, para mim, com tudo isso, se transforma num jogo ali entre bom e muito bom, fácil, ou mesmo muito bom, um jogo fácil. É muito bom porque tem uma história muito boa, um diálogo excelente, talvez até uma história excelente também, mas com uma jogabilidade em alguns momentos um pouco sofrível ali, mas esse não é o único aspecto a ser avaliado do jogo, é isso que eu estou tentando defender aqui na minha avaliação, na minha análise de Shadow Madness. Valeu! Valeu! Isso aí, Deus é bom, valeu! Então é isso aí.